No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Jesus, ao contar a parábola dos talentos, ele vai dizer de um homem, um servo, né, que recebeu um talento, ou dois talentos, ou mínimo de talentos. Porque cada evangelho vai dar uma versão, né, porque o importante era a quantidade e aquilo que a pessoa projetava sobre essa quantidade. E aí, Jesus se compara ao Senhor, quando ele vai recolher aquele, digamos assim, aquele investimento que ele confiou àqueles servos para eles investirem. E aí o que recebeu menos talento diz assim: olha, sabendo que o meu Senhor é um homem estranho, que colhe o que não semeou, né, e digamos assim, se utiliza de fortunas alheias, eu vou enterrar esse talento. Ele ficou indignado, ele achou injusto o talento que ele tinha recebido, e aí o que ele faz? Ele enterra o talento, e Jesus chega para ele e fala assim: ô servo inútil, Jesus, né, o Senhor, né? E Jesus se comparando a esse Senhor: servo inútil, por que você, sabendo que eu sou assim, por que você, ao invés de pensar pelo menos assim, olha, o meu Senhor pode ser desonesto, mas eu vou ser fiel, que cabe a mim ser fiel. Não, você enterra. Então você é um servo inútil, dê esse talento a quem granjeou mais, e quanto a este, lançai-o nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Falando daquele contexto onde frio era frio e pavor era pavor, porque era escuridão e frio os territórios de Israel, né? Esse princípio que Jesus fala acerca dos talentos significa também muito do que acontece com a gente no nível individual. Eu não vou aqui falar sobre a salvação eterna, mas vou dizer que algumas pessoas, conquanto sejam salvas eternamente, elas vivem nessa pequena vida que a gente tem neste planeta, elas vivem como condenadas, elas vivem atormentadas pelos seus enganos, pelas suas percepções. E isso é completamente aplicável a este versículo que se encontra no primeiro livro de Samuel, quando Eli repreende os seus filhos. Aí vai dizer o escritor do livro de Samuel, quando Eli fala para os filhos, né? Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será por árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. A gente pode pensar em várias coisas aqui só nessa frase do Eli, mas eu quero ficar com esse finalzinho, que os filhos de Eli não ouviram o conselho do pai deles, o Ofni e Finéias, né, o Ofni e Finéias, eles não ouviram o conselho de Eli, porque o Senhor os queria matar. Antes de eu pensar com você algumas coisas sobre isso, a gente precisa rememorar algumas coisinhas para a gente interrelacioná-las à nossa percepção tanto do Evangelho de Jesus, quanto do que a gente pensa acerca desse Deus ao qual a gente serve e diz amar. Nós sabemos que o livro do profeta Samuel, na verdade, primeiro e segundo Samuel, na sua versão hebraica, no texto original hebraico, formava apenas um livro, que, ao que tudo indica, conforme as próprias crônicas relatam, o material central desse livro, de fato, foi escrito pelo profeta Samuel, porque os livros dos reis e das crônicas vão sempre dizer: isso está escrito nas crônicas de Samuel o vidente. Então, o material central desses dois livros foi escrito por Samuel. Aí o que vai acontecer é que na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, do Antigo Testamento para o grego, ali, né, no meio, após o exílio, os 70 anos que Israel passou na Babilônia, os israelitas eles traduziram as escrituras para a versão grega, dados os impérios da época, o babilônio, o medo-persa, o grego, e depois escambou no Império Romano. Então, nesse período do Império Grego, que houve muita riqueza cultural, os judeus que estavam espalhados, né, eles acabaram traduzindo, chamado também de versão dos 70, daí Septuaginta. O livro passou a se chamar Livro dos Reinos, né? Primeiro e segundo livro dos Reinos, e os livros dos Reis passou a se chamar terceiro e quarto livro dos Reinos. Aí, já na Idade Média, um dos pais da igreja, ele acaba voltando à nomenclatura,
e vai chamar os livros de 1º e 2º Samuel. Né? Ou seja, originalmente o livro era Samuel. O 1º e o 2º Samuel formavam apenas um volume. Aí na tradução grega, a Septuaginta, ele passou a se chamar 1º e 2º livro dos reinos, sucedido por 3º e 4º livro dos reinos, que é o nosso 1º e 2º livro dos reis. Aí, um dos pais da igreja, que eu sempre esqueço o nome dele, ele acabou voltando à nomenclatura, só que com essa diferença. Passou a se chamar 1º e 2º Samuel, e o 3º e 4º livro dos reis passou a se chamar 1º e 2º livro dos reis. Beleza, tá. Até aí você não precisa preocupar com esses letrismos. O que eu só estou mostrando para você é que, historicamente falando, as escrituras são palavra de Deus, sim, mas elas carregam aí as marcas dos manuseios humanos, das adaptações histórico-geográficas, sociopolíticas, né? A versão dos 70, por exemplo, ela é fruto do exílio, né? Israel pecou muito contra o Senhor, conforme a gente vai ver nos nossos próximos longânimos estudos. E eles acabaram sendo levados cativeiros para a Babilônia, aí pelo século 6 a.C., ficaram lá 70 anos e eles acabaram tendo um certo enriquecimento cultural, né, que vai ser bem refletido nos dias em que Jesus esteve aqui entre nós. E o que eu quero te dizer é que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não é Deus, ela está marcada por disputas ideológicas, por disputa de qual livro vai ficar onde, em qual biblioteca esse livro vai se localizar. Na versão grega dá uma outra maquiagem, na versão hebraica uma outra maquiagem, não tem problema, sabe por quê? Deus é Espírito, ou seja, embora o livro carregue as marcas do manuseio humano, o que tem nele de palavra de Deus sobressai, porque no final das contas a palavra eterna de Deus é esta: o meu justo viverá pela fé. O que significa isso? Eu e você andamos com Deus pela nossa confiança nele, pela revelação que ele vai nos fazendo na medida que temos comunhão com ele, de maneira que as escrituras nesse sentido elas são secundárias. Não quer dizer que elas percam a importância, mas elas não são Deus na nossa vida. As escrituras são apenas escrituras essenciais, ou melhor, fundamentais para entendermos as verdades eternas. Se eu não considerasse as escrituras fundamentais, eu não estaria aqui fazendo esses vídeos meditativos acerca das mesmas. Mas elas não são essenciais, porque essencial na nossa vida, o que promove a nossa fé, o que lapida a nossa fé, o que nos faz crer o tempo inteiro, é o Verbo eterno, Jesus encarnado, morto por nós, ressuscitado ao 3º dia, que foi aos céus e derramou sobre nós o seu Espírito que nos habita e nos faz em comunhão uns com os outros, entender o que há de evangelho eterno nas Escrituras. Isso posto, agora você pode compreender comigo que nós temos aqui uma pequena manipulação. Um manuseio não é má fé, mas é aquela coisa assim: a palavra é de Deus, mas eu preciso proteger quem vai lê-la de algumas más interpretações. Porque nós temos uma coisa grave aqui. Qual é a primeira coisa grave que nós temos? Os filhos de Eli eram perversos, mau caráter, gente que amava a perversidade e odiava os dons com os quais eles nasceram vocacionados. Aí, esses homens, eles costuraram o próprio caminho, o próprio destino. E Deus mandou profetas até para falar com Eli. Né? O Eli era um pai maravilhoso, isso tudo eu vou deixar para você ver no vídeo anterior. O vídeo que eu postei, vou deixá-lo na descrição deste vídeo. Até que o autor chega e fala: olha, eles vão ouvir a voz do seu pai Eli porque o Senhor os queria matar. E é aqui que eu quero pensar um pouco com você. Porque você acha mesmo que Deus queria matar os filhos de Eli? Deus que é amor, Deus que nos fez para a vida, o mesmo Deus que nas Escrituras vai dizer: ele não tem nem prazer nem na morte do perverso. Ou seja, o perverso é aquele ser humano que lucidamente, livremente e trabalhosamente ele cavou para si o seu próprio destino. Deus não tem prazer nisso. Deus nos fez para sermos imagem e semelhança dele. Mas o perverso ama a perversidade. E aí Deus, que nos fez humanos livres, ele vai contemplando os nossos pecados e os nossos caminhos. Tá, mas e aí? O que a gente diz sobre eles não ouviram o conselho do pai deles porque Deus os queria matar?
É aqui que eu digo, o livro foi escrito pelo profeta Samuel, pode ser que essa frase seja do Samuel, mas ele está todo arranjado, porque depois do exílio Israel tomou um coro do Senhor e eles continuaram transformando o coro de Deus em trauma, que é assim, menina é traquina, faz as travessuras, se dá mal na vida, porque não é que Deus deu um coro em Israel, olha a falha do mensageiro. Deus mandou foi muitos profetas para Israel. Gente, não faça isso. O profeta Jeremias falava de maneira romântica, lamentando-se. O profeta Oséias, ele chegou a se casar com uma mulher que adorava Sequenga. E aí Deus está dizendo, você vai sentir na sua pele o que eu sinto por esse povo. Eu amo esse povo de paixão. Mas esse povo dá para deuses estranhos. Então, não é que Deus deu neles um coro, é que Deus os deixou ir pelos próprios caminhos, porque Deus mandou avisar, olha, se vocês não vão ficando assim, tão verdadeiro quanto pular de um prédio sem ser por escada, ou por andaimes, ou por aquele instrumento, o paraquedas, vocês vão esborrachar lá embaixo se não for por esses instrumentos. Vocês estão suicidando. E eles fizeram isso e a bondade de Deus entrou porque Deus preservou esse povo de coração duro por amor a Abraão, Isaac e Jacó, a mim e a você. Então esse Deus que pagou todos os micos para não apagar esse povo da terra, ele não estava querendo matar os filhos de Eli, não. A mensagem é pesada, mas Deus não estava querendo matar os filhos de Eli. Isso é o quê? São os mensageiros do Evangelho que veem Deus assim. Por isso que eu comecei falando daquela parábola dos talentos. Por que o sujeitinho lá enterrou os talentos mesmo? Porque ele pensava, o meu Senhor colhe onde ele não semeou. Ele planta em territórios que não é dele. Esse Senhor é safadinho. Então eu vou esconder para mostrar que eu sou mais justo do que ele. Eu não vou nem trabalhar. Vou esfregar na cara dele o mau caratismo dele. Sabe que tem muita gente que é de Deus e que pensa mal assim de Deus? Talvez a maioria das pessoas que você conhece dizem isso acerca do Senhor. Deus é fogo consumidor, rapaz. O negócio aqui é na cajadada. Fica até uma coisa fálica, né? Para eles, Deus é um cara que fica enfiando o cajado no dos outros, porque a palavra hoje, nossa, Deus foi. É isso aí. As pessoas se orgulham de um Deus que parece um Satanás. Quando até Deus, que habitou conosco durante 33 anos ali na Judéia, nos territórios de Israel, ele falou assim, eu queria que vocês conhecessem ao Senhor Deus como Pai. Aí os crentes ficam com raiva, que vem com esse papo de pai, não. Deus é juiz, Deus é justiça. Ele é justiça, ele é juiz, mas antes de tudo ele é pai, ele tem amor profundo pela sua criação. Nos dias de Noé, quando ele precisou recomeçar tudo, diz que ele se sentiu um profundo arrependimento, ele ficou decepcionado com as pessoas que ele criou. E não adianta vir com filosofia, mas Deus enfraquece? Deus é isso? Deus é tão Deus, tão poderoso, que o poder máximo dele é ele se derreter todo por minha causa e por sua causa. Então Deus não quis matar os filhos de Eli. Isso é ilusionismo de escritor bíblico. O meu justo viverá por sua fé. O que é isso? Quem conhece a Deus, quem anda com Deus, quem já ouviu a palavra de Deus, sabe que Deus é constrangedoramente amoroso. O amor dele nos constrange, diz o apóstolo Paulo. Eu me lembro a primeira vez que o Senhor usou alguém para falar comigo. Eu estava fazendo uma coisa que eu falo assim, Deus vai vir me matar. Ele chegou para mim e me fez promessas tão maravilhosas, ele nem tocou no assunto da coisa errada que eu estava fazendo na hora, aquelas coisinhas que adolescentes de 15 anos fazem. E eu tremendo todo. E aí, depois que Deus falou, eu fiquei, gente, Deus nem tocou no assunto, ele me fez promessas maravilhosas. É claro que ele espera que eu tenha o caráter de entender que a promessa que ele me fez é para me dar capacidade de, por causa da palavra dele, ir me aperfeiçoando-me na presença dele. Esse Deus não quer matar ninguém, não. As pessoas é que querem se matar e o que Deus faz é dá muito trabalho para o inferno. Vocês estão cavando a própria cova. Vocês se empenharem em cavar a própria cova. É isso que vocês querem? Então é isso que vocês terão. Porque nesse caso chega um ponto em que quando Deus quer livrar uma pessoa que quer amar o mal, a pessoa vai ficando mau caráter e vai pôr a culpa em Deus. Fica aquela coisa, se Deus livra, é porque Deus é safadinho. Se Deus deixa a pessoa ir pelos caminhos dela, ele era safadinho mesmo, então deixa eu ir pelos meus caminhos mesmo. Então, uma coisa eu e você precisamos entender. Essas frases podem ter sido do preconceito do profeta Samuel. Ele era um homem de Deus, mas ele tinha os preconceitos dele sobre Deus.
pode ser coisa do escriba que editou o livro de Samuel, pode ser coisa da tradição. Não tem problema, porque eu e você não andamos pela letra, eu e você andamos pelo nosso relacionamento com Deus. E ainda temos essa vantagem, ainda não chegamos, e tomara que jamais cheguemos ao nível macabro e perverso dos filhos de Eli. Então, para mim e para você, a gente só pode se agarrar a essa palavra: o Senhor é o Deus de paz, o Senhor é o nosso Pai que quer nos abraçar, o Senhor quer contar com a nossa comunhão com Ele. O meu justo viverá pela fé, e quanto mais fé eu tenho nele, e não nas estratégias de bispos, mas nele, aquela fé que o rei Davi tinha, de falar: eu não estou entendendo nada, mas eu confio nele porque ele é bom. Aí você vai descobrindo coisas grandes e ocultas, e você vai descobrindo como que ele tem te dado vida, porque ele tem te dado tempo, chance após chance de ter misericórdia, de maneira que os filhos de Eli não ouviram a voz dele, mas o que viesse a ouvir alcançaria a misericórdia do Senhor. Porque Deus não tem propósito de matar ninguém. A Bíblia fala que o Senhor fere e o Senhor mata. Ele faz isso no sentido de que ele nos deixa cavar o nosso próprio território. O nosso próprio fim. É igual, vocês estão vendo aí com esse tanto de queimada no Brasil. Nem precisa de Deus mandar fogo sobre a terra. Os seres humanos, rapidinho mandam fogo nesse planeta. E é isso que vai acontecer quando chegar a época do Apocalipse. O que Deus vai fazer é apenas não impedir mais. Porque então ele tem impedido. Mas quem vai tacar fogo no planeta são os seres humanos. Mas aí a gente acaba caindo naquela história do homem que recebeu menos talento e que tinha mau caráter. Deus provou o caráter dele. O Senhor que quis fazer assim. Não, eles não viram a voz do Senhor porque o Senhor os queria matar, tirando desses rapazes o pecado que era deles. Né? Que o Senhor os queria matar. Eles detestavam o Senhor, e eles detestavam tanto o Senhor que eles iam pervertendo vidas. Nós vimos no vídeo anterior, eles roubavam a carne do sacrifício, não deixavam tirar a gordura porque eles queriam fazer churrasquinho, pegavam as mulheres no santuário, e aí o Senhor os queria matar. Quem faz isso já está se matando, já está se pervertendo, já está se corrompendo, mesmo que pereça com a fama de ter sido grandes homens do Senhor. Aí o compromisso de Deus é proteger outras pessoas desse tipo de perversidade, né? Mas a gente vai ver no outro vídeo. O que eu queria dizer para você é isso. Essa é a tensão entre a Bíblia ser palavra de Deus, mas ela não ser Deus. Porque tem conteúdos aí que são meros enganos do escriba. Igual no livro dos Juízes, quando falava assim: esse povo faz isso tudo porque não havia rei em Israel. Isso não é palavra de Deus, não. Isso é achismo humano. Eles tinham um rei, o santo, o poderoso, o invisível, o que estava com eles, o que podia estar dentro deles e ao mesmo tempo ao lado deles, o que estava com Sansão lutando contra filisteus armados. Não tinha rei. Aí agora vem aqui: eles não ouviram porque o Senhor os queria matar. Já joga a culpa em Deus, o escriba, sem perceber. A gente comete muito esses pecados do inconsciente, né? Não deram conta porque o Senhor não deixou. Eu tô afundado nesse buraco porque Deus não me tira. Mas o cara fez o maior trabalho de afundar, de cavar o buraco, entrar. Aí depois do buraco ele fez mais outra cova. Aí tá lá dentro. O Senhor não me tira daqui. Gente, vamos criar vergonha na cara. E criar vergonha na cara é chegar onde Jonas chegou, lá do ventre do peixe, morto talvez. Ele clama ao Senhor. Era isso que aconteceria com os filhos de Eli. E que pode acontecer com você, que está cavando a cova para a própria alma, ainda fica botando culpa no Senhor. Não, porque a salvação é de graça. Então, se Deus quiser que Ele me salve. Deus quer tanto te salvar, quanto quer te salvar por meio da sua vontade. Amarra esses dois aí, Armínio e aqueles dois lá, o Calvino e o Armínio. Amarre os dois. Mas isso é fato. O Senhor sabe de todas as coisas. A salvação é de graça, ela é eterna, mas ela é sobretudo por meio da nossa vontade em comunhão com Deus. Fora isso, mesmo você sendo salvo, você vai acabar tendo uma existência de perdido. Em vez de ficar fazendo a diferença o que é tempo, o que é pessoal, o que é eterno, apenas ande em fé no Senhor, em confiança nele, e que a confiança do Senhor não te deixe mau caráter como os filhos de Eli, que nasceram tão vocacionados quanto cultivaram um caráter satanoso para si.
Não, use a sua fé em Deus para ser gente de caráter. Tende em vós, disse Paulo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, ele falou, eu sou Deus, mas eu sou tão Deus que eu sou ser humano. Eu preciso de Deus para ser um ser humano. Eu preciso me esvaziar e não cavar cova para mim, mas é cavar espaços em mim para que o Espírito Santo ocupe tudo aqui dentro. Porque tem tanta gente que é de Deus, você conhece, mas é um machista arretado, é um racista horroroso, é um capitalista contra o próximo, é gente preconceituosa que acha que Deus é tão horroroso que ele vai destruir a terra por causa de um órgão minúsculo que está nos homossexuais. Esses são os homens que receberam um pouquinho de talento e ao invés de granjearem, de crescerem no conhecimento, na graça e no amor do Senhor, usam isso contra Deus. Ah, se esse Deus vai destruir a terra por causa de gay, eu vou enterrar meu talento. E existem maneiras disfarçadas de enterrar talento. Às vezes é escrevendo isso, eles não deram conta de ouvir porque Deus os queria matar. Ou então é ficar tendo uma vida de, ao invés de pregar o evangelho, é ficar pregando contra gay, pregando contra mulher, pregando contra um monte de coisa. E aí Deus está assim, você precisa crer em mim mais. Você precisa confiar no meu amor, que você acha um absurdo. Mas você precisa confiar em mim igual Abraão confiou. Quando eu pedi o filho dele, ele me deu o filho dele. Eu estou te pedindo a sua racionalidade, me entregue a sua racionalidade. Aí você não vai cair nesse perigo do escritor bíblico de achar que Deus estava com o propósito de matar os filhos de Eli. Porque o Senhor jamais rejeita um coração arrependido. Disse isso Davi, que conhecia o amor do Senhor. Mas eu acho que você já entendeu a mensagem de hoje. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, e se você achar interessante, inscreva-se neste canal e aperte o sininho para receber as pérolas da palavra do Senhor, que com certeza você não tinha pensado nessa mensagem com esta ótica. E isto é dom de Deus.